Fala, guerreiro, vamos iniciando mais uma aula de direito penal. Agora, o tema é teoria geral do crime. Você que até agora não entendeu o que é crime, o que é que ele é composto, está curioso saber? Vamos ver então, passo a passo, todas as ramificações relacionadas à dita árvore do crime. Então, a teoria geral do crime, ela está do artigo 13 ao artigo 31 do Código Penal. Ah, professor, mas no slide está dizendo do 13 ao 28. Pois é, porque para a sua prova da Polícia Militar, só precisamos identificar o título 2 e o título 3 do Código Penal, que vai até o artigo 28. Certo? O título 4, que seria do artigo 29, 30 e 31, que fala sobre concurso de pessoas, não é cobrado no edital da Polícia Militar do Estado de Alagoas. Então vamos iniciar hoje, com esse primeiro bloco, uma aula de caráter mais introdutório, questão de conceitos, e a partir do próximo bloco nós estaremos falando então dos elementos que compõem o crime, cada um no seu respectivo observação. Olha só, teoria do crime. Primeira coisa e básico é que a gente tem que entender o que é o crime. Então vamos lá de conceito. Senhores, são vários conceitos, vários. Eu trouxe aqui 3 conceitos para vocês, mas saibam que existem mais conceitos. O primeiro conceito é o conceito legal, ou seja, o conceito que está onde? Na lei. Na lei. Professor, mas eu já li o Código Penal, já estudei direito penal, e esse conceito de crime não está no Código Penal. Não existe lá crime é isso ou crime é aquilo. Pois é, esse conceito legal de crime está na LICP, na Lei de Introdução ao Código Penal. Então, por essa lei, nós temos que crime é toda a infração penal que a lei combina pena de reclusão ou detenção, né? Que pode ser acompanhado ou não de multa. Né? Então, a multa ela pode ser acessória, pode ser cumulativa ou alternativa. Veja só, se uma determinada infração, a ela não é combinada nem reclusão e nem detenção, ou a multa isoladamente, não é crime. Por esse conceito, funcionaria dessa forma. Veja só, esse conceito ele é falho. Por que é falho? Porque lá no artigo 28 do Código, na verdade, da Lei de Entorpecentes, nós temos o porte de entorpecentes para consumo pessoal, para uso pessoal. E dentre as penas, e isso o artigo 28 ainda é crime, o STF já deixou isso bem claro, ainda é crime, dentro das suas penas, não temos nem a multa, nem a reclusão, nem a detenção. Então, como é que se encaixa? Como é que eu posso falar que ainda é crime? Então, senhores, é um conceito falho, temos brechas, então, nessa legislação. Claro, é uma legislação muito antiga, tal, tem que ser atualizada, certamente. Segundo conceito de crime está relacionado ao conceito material. O conceito material, ele está vinculado ao que? Comportamento. Então, o comportamento humano, ele se dirige para uma finalidade, a gente vai ver isso lá na frente, né, ação finalista. Mas esse comportamento, ele deve gerar uma lesão a um bem jurídico. Aí é crime. Gerou uma lesão a um bem jurídico alheio, né? Ou bem jurídico tutelado pelo direito penal, é crime. Ah, mas eu estou portando minha arma na rua de forma ilegal, não estou causando lesão a ninguém. A polícia me para e me prende e diz que eu estou cometendo crime de porte ilegal de arma de fogo. Então me explica aí, professor, com base nesse conceito. Pois é, comportamento humano que causa lesão ou perigo de lesão. Basta um mero perigo, seja um perigo concreto ou um perigo abstrato, né? Dirigir embriagado, está gerando perigo. Não lesionou ninguém, não atropelou ninguém, mas o perigo está iminente. Então, o porte ilegal de arma de fogo é um crime de perigo, né? E quando o crime causa efetivamente a lesão, por exemplo, um homicídio, aí nós podemos falar que é um crime de
dano. Não aquele dano ao patrimônio, mas o crime dano em lato sensu. Beleza? Agora, por fim, o conceito analítico. E por que está marcado? Porque é o mais importante. Por que é o mais importante? Porque é o que vai ser cobrado na sua prova. É aquele que sistematiza os elementos do crime. É aquele que coloca na balança quais são os elementos componentes do delito. Certo? Então, são eles fato típico, antijurídico e culpável. Então, temos que ter a tipicidade, antijuridicidade, também conhecida como ilicitude, e a culpabilidade. Tudo isso aqui é levado em conta quando nós estamos diante desse conceito chamado de analítico. Todo esse sistema de elementos é que forma o crime. Isso é chamado de teoria tripartida, tricotômica, trifásica, tripartite. Tudo isso quer dizer a mesma coisa. Quer dizer que nós temos 3 elementos sistematizados formando o crime. Vamos lá. E o crime de responsabilidade? Segue qual teoria? Né? Porque além daquela trifásica, pessoal, que elenca 3 elementos, temos também a bifásica, que é só fato típico em jurídico. Temos a quadripartida, que é fato típico, antijurídico, culpável e punível, mas eu não vou entrar nessa seara porque o principal é a teoria trifásica. Mas veja só, e o crime de responsabilidade? Ele se enquadra onde? Em qual teoria dessas? Nenhuma, senhores. Porque crime de responsabilidade é uma infração político-administrativa. Ela não é uma infração penal, apesar de ser chamada de crime. Ela não é uma infração penal. Muito cuidado com isso aí. Está previsto lá no artigo 85 da Constituição Federal e ainda na Lei 1079 de 1950. Né? É um tipo de sanção político-administrativa. Se ela é infração político-administrativa, vai receber sanções políticas e sanções administrativas. E quais são? A sanção administrativa seria o quê? A perda do cargo. A sanção política é a suspensão dos direitos políticos. Pessoal, isso já aconteceu aqui no Brasil? Já, senhores. Crime de responsabilidade, impeachment. Aconteceu com o ex-presidente Fernando Collor. Aconteceu com a ex-presidenta, né? Como reza a lenda, o correto é o presidenta. Né? Aí você pergunta ao seu professor de português qual é o correto. Ela também sofreu impeachment. Certo? Então, consequentemente, vem a perda do cargo e a suspensão de direitos políticos. No caso da ex-presidenta Dilma, ela só perdeu o cargo, mas não teve suspenso seus direitos políticos. Por quê? Porque o julgamento feito lá no Congresso foi feito de forma, digamos assim, inovadora. E não vou entrar em detalhes, beleza? Vamos lá. Conceito analítico do crime, relacionado aos elementos e vinculada a uma teoria, que é a teoria do finalismo. Nós vivíamos lá na até a década de 80, né? O Código Penal, senhores, ele foi reformado em 1984. Né? Houve a grande reforma do Código Penal na sua parte geral. Até lá nós vivíamos uma teoria causalista, onde o dolo e a culpa estava lá na culpabilidade. A gente vai ver isso lá na frente. A partir dessa reforma, novos horizontes se abriram para o direito penal e tivemos então a adoção do finalismo, ou a teoria finalista da ação. E por ela o crime é um injusto culpável. Ah, injusto porque é algo que é uma injustiça? Não, é injusto, quer dizer que é típico e antijurídico, mais a culpabilidade. Daí o crime, com esse tripé de fato típico, antijurídico e culpável, recebe subelementos. Né? E vamos então ver aqui, de forma bem rápida, bem rasteira, quais são esses elementos. O fato típico, ele é formado da conduta, é formado da tipicidade, do nexo causal e do resultado. A antijuridicidade, que é o fato ser contrário ao direito, ou ao que o direito ele quer, ele almeja, ele traz para a gente
no nível de aprofundamento, algumas excludentes. As excludentes que tornam ou deixam de encarar aquele fato como criminoso, que são estado de necessidade, legítima defesa, exercício regular do direito e estrito cumprimento do dever legal. Se alguma dessas circunstâncias estiver presente, aquele fato não será criminoso, certo? Porque eu perco um pilar, uma coluna, e o crime desaba. Culpabilidade. Nós temos 3 elementos: imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. Então, aqui, de forma geral, é o que nós temos dentro dos elementos do crime. Okay? Vamos avançando e pegando um conceito mais entendível, digamos assim, não sei nem se existe essa palavra, né, sobre o crime. Então, dizem, de forma bem didática, que o crime é uma conduta humana tipificada. Vamos ver cada elemento desse aqui. Conduta. O crime pode ser cometido por ação ou por omissão. Humana. Humana quer dizer que um animal não pode cometer um crime, lógico. Lógico, né, Vitor? Vai prender um animal. Mas, em regra geral, essa conduta humana, ela vem de pessoas naturais e maiores de 18 anos. Por quê? Lembra que eu falei que o menor não comete crime? Não, o menor não comete crime. Olha só, algumas observações. O menor não pratica crime, ele pratica o quê? Ato infracional. Ato infracional. E isso independe de emancipação civil, né? Tem algumas situações onde o menor de idade, ali 16 anos, ele já pode se emancipar, ele já pode se livrar digamos assim, da responsabilidade dos pais. Então ele se torna dependente, né? Ele vira o bichão, o danadão. Aí ele faz o quê? Para isso, ele casa, né? Aí ele se emancipa. Mas ele se emancipa na esfera civil. Na esfera penal, ele continua sendo uma criança, né? Uma criancinha, um inimputável. O cara já casou, o cara já vota. Mas para o direito penal, ele não pode cometer crime, ele não pode ser responsabilizado pelos seus atos criminosos, digamos assim. Então ele não comete crime, ele comete um ato infracional. Cuidado com essa nomenclatura. Segunda observação é que, o que seria o ato infracional? Aí o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, vem no artigo 103 e diz: ato infracional é tudo aquilo que a lei penal preveja como crime ou contravenção, ou seja, é a mesma coisa. É a mesma coisa, só recebe um nome diferente. Beleza? Porque esse nome diferente vai trazer consequências diferentes. O fato é igual, mas o nome diferente trará consequências diferentes. Ou seja, olha aqui, o menor não é preso, o menor ele é apreendido. Então você nunca chega no lugar, o menor foi preso, o menino de 16 anos estava roubando, foi preso. Não foi preso, não. Ele foi apreendido. Não se lavra auto de prisão em flagrante delito para menor de idade. O que é que se lavra? Um termo de apreensão, uma vez que ele foi apreendido. O menor ele não pode ser denunciado pelo Ministério Público. Na verdade, ele é representado, né? O Ministério Público representou o menor. Não pode falar que o Ministério Público denunciou o menor. Questão de nomenclatura, mais importante que você saiba, porque você não é aquele estudante decoreba, aquele que só sabe uma determinada coisa. Você tem que abrir a mente para o mundo. Olha só, para não estar falando besteira aí fora. Não há pena. Não tem pena nenhuma definida para um menor que comete um ato infracional. Na verdade, nós temos medida socioeducativa. E aqui eu vou deixar um detalhe. A medida socioeducativa é para o adolescente. Lembra que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. O que é adolescente? É de 12 anos completos até os 18 incompletos, né? O que acontece? Nós temos medida socioeducativa. Agora, se for uma criança menor de 12, tem medida socioeducativa? Não. Cuidado com isso aqui, viu? Tem medida protetiva. Show? Olha só.
A regra é essa: pessoas naturais maiores de 18 anos. Sabia que existe exceção? Olha só. PJ. Que diabo é PJ? PJ é pensão, né? Pensão judicial. Não, filho, calma. Nem entre nesse negócio de pensão judicial. É pessoa jurídica. Pessoa jurídica, uma empresa, né? Aqui o IPM, Instituto Preparatório Militar, uma empresa, tem CNPJ e tal. Pode cometer um crime? É possível isso? É. De forma excepcional, é possível, né? E a possibilidade que existe até hoje é crime ambiental. Crime ambiental. Por quê? Porque para que uma pessoa jurídica ela cometa um crime ou ela seja responsabilizada na esfera criminal, deve ser satisfeito dois requisitos, né? Devem ser satisfeitos dois requisitos. Quais são? Previsão constitucional. A Constituição Federal, ela só fala em duas situações acerca de responsabilização de pessoa jurídica, né? Um relacionado a crimes financeiros e outra relacionado a crimes ambientais. Além dessa previsão constitucional, né, nós temos que ter uma regulamentação em lei específica. Uma lei infraconstitucional tem que regulamentar como será feito toda aquela punição, a parte punitiva e parte processual relativa àquele crime. E nós temos isso? Temos lei de crimes ambientais. Mas, na outra modalidade, nós ainda não temos essa normatização. Então, por isso que até hoje, nós só preenchemos os dois requisitos, que é previsão constitucional e regulamentação em lei específica para os crimes ambientais. Então, pessoa jurídica pode responder por crime? Pode, desde que seja um crime ambiental. E a conduta humana tipificada por quê? Porque sem tipicidade não existe crime. Então, tem que estar previsto em algum diploma legal. Sujeito ativo. Dentro dessa temática, saber quem cometeu o crime, o que é contravenção. Quem cometeu o crime é chamado de sujeito ativo. E a vítima é chamada de sujeito passivo. Mas dentro de toda essa simplicidade que eu estou falando, tem alguns detalhes. E o detalhe está aqui, ó. Sujeito ativo é quem realiza o verbo típico. Crime de homicídio. Matar alguém. Quem matou? Não, Joãozinho matou José. Joãozinho é o sujeito ativo. Simples assim. Ou possui o domínio do fato. Domínio do fato, isso aqui é concurso de pessoas. Teoria do domínio do fato. Olha só, quem tem o domínio do fato? É aquele que tem a capacidade de mandar fazer ou deixar de fazer. Pensemos no homicídio mercenário. Aquele mediante pago ou recompensa. Então, o Joãozinho, querendo matar José, contrata Chico, paga ao Chico e Chico vai matar José. Quem tem o domínio do fato aí? Joãozinho. O autor imediato é Chico, que vai matar José. Mas o Joãozinho, ele tem o domínio do fato, porque é o cara que está bancando o Chico para que ele pague, para que ele mate José. Então, ele também é, né, ou ele também será sujeito ativo, tanto o Chico quanto o Joãozinho. Beleza? E quem, de qualquer forma, concorre para o crime. É a alma cebosa, os direitos humanos não gostam que a gente chama assim, mas a alma cebosa vai lá roubar uma farmácia e fica no carro o comparsa. É o piloto. Ele não vai lá executar o verbo típico, subtrair para si para outro, mediante violência ou grave ameaça, coisa móvel, coisa ali é móvel. Mas ele fica no carro, ele é partícipe, ele está envolvido no crime. Então, todos esses exemplos são de sujeito ativo. Então, quando o sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, quando o sujeito passivo pode ser uma pessoa específica, ou quando ninguém pode substituir aquela pessoa no cometimento do crime, daí a gente avança, a gente mergulha numa nova divisão. E a divisão é essa aqui, ó.
crime comum, crime próprio e crime de mão própria. E aí dá um nó na cabeça do aluno. Crime comum não, porque crime comum é aquele que qualquer pessoa pode cometer. Homicídio. Eu posso cometer, você pode cometer, minha avó pode cometer, qualquer pessoa. O crime próprio é aquele que exige uma qualidade especial. O sujeito ativo, o infrator, o meliante, tem que ser alguém que tenha qualidade especial e elementar. Exemplo, um crime contra a administração pública. Um crime de peculato. O que é peculato? Peculato furto, por exemplo. É você, artigo 312 do Código Penal. É você furtar alguma coisa da sua sala. Você é funcionário público, chegou um computador novo lá na sua repartição. Então você é funcionário público, chegou um computador na sua repartição e você fala, opa, isso aqui eu vou levar para minha casa. O povo nem usa aqui. Eu levo porque eu tenho acesso por conta da minha qualidade profissional. Estou ali, né? Tenho acesso. Aí o que acontece? Eu só pratiquei peculato porque eu sou funcionário público. Se eu não fosse funcionário público, senhores, o crime era de furto. Então só pratica peculato quem é funcionário público. É uma qualidade especial e elementar. Então o peculato é um crime próprio. Só pode ser cometido por um funcionário público. Mas admite coautoria? Admite. Admite participação? Também admite participação. Como assim? Um particular pode também responder por peculato? Pode. Desde que ele se amancebe com o funcionário público para realizar o furto. Para realizar o peculato. Sabendo ele que aquele cidadão é funcionário público. Ele tem que ser conhecedor da circunstância, logicamente, né? E o crime de mão própria é aquele chamado de crime de atuação pessoal. E ainda, olha que nome lindo para você postar no seu Instagram. É um crime de conduta infungível. Nesse crime aqui, existe uma condição, uma exigência legal. Essa condição está prevista em lei. Essa pessoa, só ela, específica, pode cometer esse crime. Por exemplo, crime de falso testemunho. Só aquela testemunha específica pode cometer aquele determinado crime. Então, crime de mão própria, certo? Cabe coautoria? Não, porque ninguém vai se amancebar com a testemunha para poder realizar um falso testemunho, porque só aquela testemunha é que pode incidir no crime. Mas cabe participação? Cabe, certo? Pode receber uma ajuda ali de um ou outro. Tranquilo? Então aí, crime comum, crime próprio, crime de mão própria, desmistificando esses temas aqui que dão um nó na cabeça do aluno. O sujeito passivo, por sua vez, é aquele que é o titular do bem jurídico violado. É aquele que teve o celular furtado, teve o celular roubado, né? É o que levou a facada, levou o tiro. Então, ele pode ser material ou eventual, né? E ele pode ser também formal ou constante. O que é o material ou eventual? O que é ser uma vítima eventual? É a vítima da infração em si. Porque, assim, nem todos os crimes têm vítima. Então, eventualmente, um crime tem vítima. Por isso o nome eventual. Então, o sujeito passivo eventual é aquele que eventualmente aparece em determinada infração penal como sendo a vítima. Simples assim. Então, pode ser pessoa física, pode ser pessoa jurídica, sim, pessoa jurídica pode ser vítima de um crime, claro, um crime contra a honra, por exemplo. Pode ser o Estado, né? Crime contra a administração pública, quem é a vítima é o Estado, pô. É a moralidade administrativa do Estado. Coletividade, né? Entes despersonalizados. Crime, a coletividade pode ser vítima de um crime, crime de tráfico de entorpecentes, quem é a vítima? Coletividade, a saúde pública, essa é a vítima, né? Agora, o formal ou constante porque está sempre. Todo crime vai ter como sujeito passivo esse cidadão. É quem? É o Estado. É o titular do mandamento proibitivo. É o titular da lei penal. O dono da lei penal. O dono do direito de punir. Toda vez que um crime acontece, ele também é afetado. Sempre, em qualquer crime. Então, se liga nessa dica aqui, viu? Sujeito passivo eventual é a vítima daquele crime específico.
Sujeito passivo constante é o Estado, que é o titular, né, do mandamento proibitivo, ou seja, da lei penal. Alguns detalhes. O civilmente incapaz. Um feto, um recém-nascido, um ente sem personalidade jurídica, pode ser sujeito passivo de um crime? Um feto pode? Pode. Um recém-nascido, um incapaz, um menor de idade, um louco? Pode, tranquilamente. O animal e o cadáver podem ser sujeitos passivos? Não podem, senhores, não podem. Beleza? Não podem. O animal por quê? Porque o animal, o sujeito passivo do animal está lá na lei de crimes ambientais, né? Quando ele é ferido, maus tratos, quem é a vítima é a coletividade e não o animal em si. Beleza? Porque ele não é titulado de bem jurídico nenhum. E o cadáver também morreu, acabou, sem titulado de mais nada. Beleza? Para que a gente finalize aqui, vamos falar rapidamente aqui do objeto jurídico e do objeto material. Senhores, o objeto jurídico é diferente do objeto material. O objeto jurídico é o bem ou interesse tutelado pelo direito penal. É o bem protegido pelo direito penal. Isso é o objeto jurídico. Exemplo, no homicídio, é a vida. O bem protegido é a vida. Então, a vítima é o objeto jurídico. No furto, o bem protegido é o patrimônio. Isso é objeto jurídico. Beleza? Não confundam isso. Não confundam isso, porque as bancas gostam de perguntar isso aqui, trocam os nomes e você não sabe o que é que você deve responder. Quando eu falo de objeto material, estou falando de pessoa ou coisa atingida pela conduta. A pessoa ou coisa. Então, no homicídio, quem é que é atingido? Quem é que realmente é efetivamente atingido? Ah, é a vida. Não, filho, a vida é objeto jurídico. Quem é efetivamente atingido? É a vítima, pô. É o cara que morreu. É o cara que levou a facada e morreu depois. Não seria homicídio, né? Seria tentativa. E no furto, a coisa subtraída. Então, a pessoa ou coisa que é atingida pela conduta. Isso é objeto material. É objeto na prática. E o objeto jurídico, objeto assim na norma, aquela coisa linda, é a vida ou o patrimônio. Ok? Bom, encerramos aqui esse primeiro bloco e retornamos em instantes.